Atualização importantíssima sobre o BDI. Se a gente errar isso aqui que eu vou mostrar para vocês hoje, nosso orçamento pode estar ficando com furo de milhões. E assistindo todo o vídeo até o final, vocês vão entender o porquê. Eu notei que muita gente ainda não se ligou que teve essa atualização e ainda está fazendo errado. E por isso eu resolvi compartilhar esse conteúdo aqui no canal. Essa atualização é sobre o ISS, que é um tributo municipal que vai na nossa fórmula do BDI e que está sendo atualizado em algumas cidades, pelo motivo que eu vou mostrar para vocês agora. Eu estava pesquisando na internet sobre esse conteúdo aqui e localizei essa nota técnica aqui da Confederação Nacional dos Municípios. É a nota técnica número 2. E acho que ela explica, ela resume bem para nós esse novo entendimento do STJ sobre o ISS na construção. Então vamos dar uma olhadinha nessa nota técnica aqui e vamos diretamente ao que nos interessa nos nossos orçamentos de obras. Vamos baixando aqui. Aqui tem uma introdução, não nos interessa muito. Aqui tem o histórico, que ele diz que o ISS é um imposto sobre serviço, que é a competência dos municípios e do Distrito Federal. E geralmente para os nossos orçamentos de obras, a gente vai encontrar ele lá no item 7.02 e 7.05 do Código Tributário do município em questão, do município que a gente está fazendo o orçamento da nossa obra. Aqui, agora baixando um pouco mais, isso aqui nos interessa também, porque o entendimento anterior do STJ até 2010 era basicamente o mesmo que é agora, né? Então até 2010 valia uma coisa, parou de valer por um tempo, e agora voltou a valer, que seria isso aqui, ó, que a dedução dos materiais restringia mercadorias produzidas pelo prestador do serviço fora do local da prestação do serviço, que ficava sujeito daí ao ICMS, né, que é imposto estadual. Aqui ele já está trazendo um exemplo prático aqui para nós. Ó. E nesse exemplo aqui significa que se a empresa que está executando a obra também é fabricante de lajes pré-moldadas, e ele fabricou essas lajes fora do local da obra e já pagou o ICMS, daí ele não teria por que pagar o ISS. É isso que significa esse exemplo aqui que eles trouxeram para nós. Aqui nessa outra frase significa que os materiais que a empresa não produziu, ela simplesmente comprou de outros fornecedores e aplicou na obra. Daí ela vai ter que pagar o ISS daí sobre o serviço completo, daí, né? Material e mão de obra. Aqui eles estão nos dizendo que o STJ simulou o entendimento da exclusividade da tributação do ISS sobre o concreto, né? Que é o concreto preparado no caminhão betoneiro até a obra. Eles disseram que é sim um serviço e que está sujeito somente à incidência do ISS. Até então não havia dúvidas sobre a tributação do ISS das nossas obras, só que lá em 2010 o STF daí mudou o entendimento. Daí eles abriram a possibilidade daí para a dedução do valor de outros materiais utilizados no serviço da construção daí. Então depois desse julgamento aí do STF, eles começaram a mudar a jurisprudência sobre esse tema daí. Eles começaram a aceitar a dedução de outros materiais empregados na obra. Daí depois disso os municípios começaram a mudar suas legislações, começaram a permitir daí a dedução de outros materiais daí sobre a base de cálculo do ISS. Eu já vou mostrar para vocês como que fica isso na prática. A gente só tem que ver lá agora como que ficou o novo entendimento do STJ e do STF sobre esse tema. Então aqui, ó, passados mais de uma década, o STF daí devolveu a bola para o STJ, que é a competência deles para estabelecer a interpretação dessa expressão aqui, ó, materiais fornecidos pelo prestador. Ó, aqui baixando mais um pouquinho, essa conclusão aqui nos interessa também. Ó, e diante da consolidação definitiva desse entendimento, cabe à municipalidade agir no intuito de garantir a arrecadação do ISS sobre a totalidade do preço do serviço do subitem 7.02 e 7.05. Então, os municípios eles têm que atualizar a sua legislação para incluir isso aqui, que daí o ISS tem que incidir sobre o serviço completo, material mais mão de obra, exceto aquele caso do material produzido pelo executor da obra fora do local da obra que já pagou o ICMS. Agora vamos ver na prática isso aqui, como é que funciona, como que era e como que ficou agora. Trazendo aqui o exemplo de Porto Alegre aqui para vocês. Ó. Ó, aprovada a redução de imposto para a construção civil. A gente vai ver que não é bem assim, redução. Na verdade, isso aqui até aumentou. Ó, a notícia diz que reduziu para 2,5%, que anteriormente eram 4%. Só que esse 2,5% aqui é sobre o serviço inteiro. Então, esse 4 aqui ele era aplicado somente sobre a mão de obra ainda, porque praticamente a gente deduzia todos os materiais do cálculo. Aqui eles estão justificando que a prefeitura já está se adequando a essa nova decisão do STJ e que agora não é mais permitido fazer de forma presumida que neles faziam antigamente. O que era essa presumida aqui? Desses 4% aqui, na prática, desses 4%, a gente desconsiderava um percentual estimado de materiais, que é aproximadamente 60% do custo de uma obra é de materiais. Então, isso aqui a gente abatia daqueles 4% ali e mantinha esses 40% aqui que representam a mão de obra. Então, na prática, a gente usava só 40% desses 4% aqui, quer ver? 0,4 vezes 4%. Na prática, o que a gente botava no BDI era isso aqui, era 1,6%. Então, na verdade, ele não baixou, né? Deu uma boa subida aqui. Ah, daí tem essa exceção aqui, né? Que é quando o prestador de serviços ele fabrica o seu próprio material fora do local da obra e já pagou o ICMS. Mas só que daí quando eu estou montando o orçamento da obra ali, eu não tenho como saber que
que é um fabricante de laje pré-fabricado, pré-moldada, que vai ganhar a licitação da obra e não vai pagar o ISS. Então, quando eu estou montando ali, eu tenho que estimar o ISS sobre todo o serviço que eu estou fazendo ali. Olha, a não ser que eu tenha um caso muito específico, que eu esteja orçando uma obra ali toda pré-moldada e que eu tenha certeza daí que os licitantes seriam só fabricantes de pré-moldados. Daí, nesse caso, eu teria que não considerar o ISS sobre o material deles, porque vou ter a certeza que eles fabricaram. Mas eu acho muito difícil essa situação, assim. Olha, aqui é o Código Tributário de Porto Alegre era 4%, que na prática a gente utilizava 1,6% no BDI. Agora ele está a 2,5% e na prática nós utilizamos o 2,5%, que daí é sobre o serviço completo, sobre o material e mão de obra. Aqui no item 7.02 e 7.05, ó, ele era 4% também, que na realidade a gente utilizava 1,6%, e agora a gente utiliza 2,5% sobre o serviço total do nosso orçamento lá. Então a recomendação que eu deixo para ti é de sempre conferir o ISS atualizado do município que a obra do teu orçamento está localizada. A princípio, essa informação está no Código Tributário do município mesmo. Agora eu vou trazer exemplos de BDI aqui para vocês, ó, como era antes esse de Porto Alegre. Antes, é um BDI sem desoneração, ele era com 1,6% de ISS aqui na fórmula. Esse é um BDI com os quartis médios lá do acórdão do TCU e resultou em 21,71%. Agora vamos ver como ficou agora. Ó. O de agora é a mesma coisa, ele é um BDI sem desoneração, com os mesmos quartis médios lá do acórdão do TCU. Aí a gente aplica 2,5%, só que daí é sobre o serviço completo, daí não é mais que nem aquele outro lá que era 1,6%, que naquele caso do 1,6% a gente considerava que era só sobre a mão de obra, não considerava sobre os materiais. Daí esse BDI aqui resultou em 22,88%. Agora que nós vamos ver por que pode dar uma diferença tão grande de valores se tu não considerar que teve essa atualização sobre o ISS, né? Aqui eu trouxe aqueles dois modelos de BDI que eu fiz ali para nós para compararmos aqui, ó. Considerando uma obra de grande vulto de 300 milhões de custo, aí acrescentando esse BDI em cima dela fica com esse preço aqui de 365 milhões 130 mil com o BDI anterior. E para a mesma obra de custo de 300 milhões, se tu adicionar o novo BDI de 22,88%, ela vai para 368 milhões 640 mil. Daí, se tu não considerar que teve atualização de ISS e fizer com o ISS anterior, o teu orçamento vai ficar com essa diferencinha aqui de 3 milhões 510 mil, só isso. No caso, faltaria, né? Ficaria com um furo de 3 milhões 510 mil. Daí na notícia lá eles disseram que reduziu o imposto, mas na verdade deu um baita aumento nisso aqui. Vou deixar aqui para vocês um outro vídeo que eu fiz sobre uma outra atualização sobre o BDI, que é importantíssima também, só que nesse caso é sobre o INSS. É um vídeo bem completão aí, vale muito a pena para conferir a diferença atual agora do desonerado e do não desonerado com a nova lei aí do fim da desoneração da folha para as nossas obras. Então acho que dá um clique aí, vale a pena. Já aproveita e deixa o like aí se gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, compartilha com quem tu quiser e muito obrigado por assistir.